Sejam muito bem-vindos no canal O Mundo de Amanhã. Estamos aqui para falar do mundo de amanhã, suas contradições, seus paradoxos, suas dificuldades, seus sonhos, as possibilidades que ele proporciona e que a gente quer desvendar nessas conversas, nessas discussões que a gente faz aqui nesse canal, que espero que traga conteúdo, ideias, maneiras de enxergar o mundo de uma maneira diferente. Você sabe que aqui a gente está querendo sempre chutar para a Lua, e se a gente não acertar a Lua, no mínimo a gente fica no meio das estrelas. Uma conversa que é séria, mas que não se leva a sério, para a gente hoje tocar o tema a economia de amanhã, a maneira de repensar a organização do trabalho, as relações entre as pessoas no trabalho para um mundo melhor. Estamos aqui hoje com a Pamela Mara de Oliveira. Muito obrigado, Pamela, pela sua presença. A gente conversou bastante antes de começar essa entrevista e eu reparei que você é uma mulher muito engajada. Então, a primeira coisa que eu queria ouvir de você é o que te anima? Quando você acorda de manhã, o que te anima para tocar o dia? Eu penso, que é a importância da gente estar sempre em movimento para transformar essa sociedade que a gente vive, né? Considerando que eu tenho várias críticas que cabem, às contradições que a sociedade representa. É claro que não são todos os dias que a gente acorda com essa força, com essa energia de tentar mudar o mundo, né? E é por isso que é importante a gente estar sempre se firmando no coletivo, né? Na força das irmãs, dos irmãos, principalmente das irmãs, né? Das mulheres. As mulheres têm muita potência, assim, de levantar mulheres, né? E aí, quando a gente não tá dando conta ali de levantar, tem sempre uma amiga, uma irmã que puxa a nossa mão, que puxa nosso braço e fala, opa, a gente tem que continuar nessa luta, nessa caminhada, né? Então, eu reparei que você está bastante engajado nesse tema feminismo, né? O empoderamento feminino, você fala muito a importância da mulher. Hoje eu vejo, às vezes, essa discussão aí um pouco com antagonismo com os homens, mas não senti isso em você. Explica melhor um pouco a sua visão. Como empoderar as mulheres, nisso que não seja recebido pelos homens como uma forçação de barra? Na realidade, eu penso que se a gente vive numa estrutura patriarcalista, machista, né? Nós, enquanto mulheres, principalmente mulheres pretas e mulheres indígenas, né? A gente precisa se fortalecer enquanto um grupo que, historicamente, foi excluído de vários espaços, né? Você se considera uma delas? Você se considera negra, indígena? Eu me considero uma mulher latina, da pele não branca, né? Da pele escura, da pele preta, não de uma pele retinta, e sim de uma pele mais clara. Porém, eu sofri racismo estrutural e ainda sofro nessa sociedade. Então eu percebo que no Brasil em si, né? Eu nunca fui tratada como branca e eu também não me vejo enquanto uma mulher branca por conta da minha ascendência, da minha história. A minha mãe é uma mulher branca, mas a parte do meu pai, né, tem ascendentes indígenas. Então eu não me vejo como uma mulher branca nessa sociedade. E, inclusive, não sou tratada como tal, né, aqui. Então eu percebo que dentro dessa luta, né, os espaços para mulheres de pele não clara, mulheres pretas, mulheres indígenas, né, são espaços um pouco mais reduzidos. Então a gente tem que estar sempre ali numa militância de estar ocupando esses espaços e nos fortalecendo entre nós, né? Então isso passa pelo que você falou, essa palavra que é chave também no mundo de amanhã, que é o coletivo, né? Sair do individualismo e pensar mais em conjunto. Então isso como acontece assim? Que você participou de luta? Você está organizando a vida em torno de um coletivo? Como você tem enfrentado essa dificuldade? Eu já passei por alguns coletivos, né? Já morei um tempo, inclusive, na zona rural, que era como se fosse uma comunidade, era uma comunidade.
com várias contradições também, tive muitos aprendizados naquele espaço. Eu venho na minha caminhada, eu fiz biologia, né? Fiz biologia, depois eu fiz uma especialização em biodiversidade e comecei a trabalhar com catadores e catadoras de materiais recicláveis em diversos municípios, em cooperativas, né? Cooperativas de materiais recicláveis. Ali foi uma escola para mim, né? Esse período da minha vida. Eu aprendi muito sobre essa questão da classe trabalhadora se unir, de trabalhar em coletivos, né? Em formatos que busca mais essa horizontalidade de decisões, de papéis que vão ser ocupados nesses espaços, né? Aí eu acabei fazendo gestão ambiental, por conta desse meu processo de estar próxima dos catadores e catadoras, trabalhando junto com essas pessoas, né? E aí isso culminou, inclusive, num mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, que eu acabei fazendo na Unesp em Franca. E a partir desses lugares que eu fui passando, né, que eu fui ocupando, enquanto uma mulher da periferia, filha de mãe solteira, né, ocupar esses espaços foi muito importante para perceber, inclusive, as contradições desses lugares, né? Como esses espaços são ocupados majoritariamente por pessoas brancas, né, por pessoas de classe média mais alta, pela elite, né? Brancos. Pessoas, maioria brancas. Uhum. Então, homens e mulheres. Não sei te dizer em dados estatísticos se sobressaía mais homens do que mulheres, né? Mas nitidamente se nota, né, que esses espaços, eles precisam ser ocupados pelas pessoas da periferia, pelas pessoas pretas, pelas pessoas indígenas. E passar por esses caminhos, essas trilhas que eu fui perpassando, né, foi me trazendo um nível de criticidade maior e de questionamento, né, nessa sociedade que eu estou inserida, né? Qual o meu papel, quem sou eu, que corpo político eu represento nessa sociedade, né? E isso vai perpassar pela questão da consciência de classe, a consciência de raça, a consciência de gênero, né? E aí esse processo foi me levando a algumas militâncias mesmo, né? Que é uma questão também de sobrevivência, né? Uhum. Na verdade, tudo isso, enfim, se traz uma consciência política, uma maneira política de encarar esses problemas, porque é lá que dá para militar e potencialmente um dia resolver, né? Mas, digamos, o mundo de ontem, se eu posso chamá-lo assim, se me entende quando falo isso, o mundo que trouxe aonde a gente está hoje, quando você enfrentou esse mundo no ambiente acadêmico, por exemplo, como você podia caracterizar esse mundo de ontem? Qual é a sua base, qual é a sua estrutura, como ele funciona do seu ponto de vista, principalmente da sua experiência? Ele funciona de maneira desigual, né? De maneira injusta, e que não é nem o mundo de ontem, ainda é o mundo de hoje, e que a gente aqui fica tendo sonhos utópicos, porém possíveis, né? Eu acho que a utopia, a gente tem que pensar que ela é possível, né? De trazer uma sociedade menos desigual, menos perversa, né? E aí dentro dessas contradições, a gente tem toda uma questão de pessoas que não precisariam ter uma bolsa, por exemplo, de estudo dentro de uma universidade, porque é uma pessoa que tem dinheiro para estar ali, e uma pessoa que não tem dinheiro não ter o direito dessa bolsa, porque não ficou em determinada posição, né? Que sistema é esse que continua, né? Continua sendo tão excludente, né? Ao invés de incluir, excluir, né? E aí a gente percebe que quem continua no poder são principalmente homens brancos, né? Então a gente tem que se unir enquanto povo, né? E pensar quais são as transformações que a gente pode e que a gente tem a capacidade de fazer acontecer, né? Dentro disso, por exemplo, em 2015, nasce a sinestesia cosméticos naturais, né? A sinestesia
ela vai nascer... Sinestesia é a combinação, eu escolhi essa palavra, que sua né? Empresa, né? Eu não chamo de empresa, né? Eu não me vejo enquanto empreendedora. Empreendedorismo, para mim, é um conceito que a gente precisa falar sobre ele, porque o empreendedorismo, ele tira os nossos direitos trabalhistas. O empreendedorismo, ele faz a gente não ter 13º, férias. Se a gente se machuca, eu, enquanto empreendedora, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não vou ter uma renda de direito, né, constitucional, porque eu sou uma empreendedora. Então eu vejo esse conceito como uma forma de maquiar a desigualdade social, e aí eu tenho que ao mesmo tempo ser a pessoa que vai fazer o marketing, a propaganda, a pessoa que vai produzir o produto, que vai fazer toda a administração, que vai ter que verificar a questão de estoque, o que está faltando, o que não está faltando, fazer as fotografias. Eu sou tudo para fazer isso. Então, assim, eu vejo isso como uma militância, né? Como uma militância que começa na minha caminhada quando eu começo a perceber que eu estou me envenenando com o alimento que eu estou comendo porque tem agrotóxico, e com o shampoo, o condicionador, o creme, o óleo, o sabonete, que tem inúmeras substâncias tóxicas para a nossa saúde e para a saúde do meio ambiente, né? Então, essa conscientização daquilo que eu ingeria via oral também começou a vir que aquilo que eu ingeria via pele, via cabelo, via unhas, né? Eu penso que nós deveríamos poder comer aquilo que a gente passa no nosso corpo, aquilo que a gente passa no nosso cabelo, aquilo que a gente passa na nossa unha, né? Então, essa crítica daquilo que eu estava ingerindo, eu comecei a refletir também que eu preciso ter mais autonomia dentro desse sistema. Eu preciso aprender a produzir os meus próprios produtos, né? Que é um resgate de uma sabedoria milenar, ancestral, popular. Uhum. E, ao mesmo tempo, observar o quê? Como é que foi que a minha avó, a minha mãe, né, me criaram? Eu falo minha avó porque eu sou aquela criada com vó, né? Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com a minha avó para minha mãe poder cuidar de mim, para minha avó poder cuidar de mim, né? Enquanto minha mãe trabalhava. Então eu cresci vendo a minha avó com a mão na terra, o meu avô trazendo a questão da agricultura, né? A minha tataravó, a minha bisavó e a minha avó moraram na fazenda Boa Sorte ali em Restinga, próximo de Franca, né? Que é um lugar hoje com muitas pessoas assentadas, né? E que plantam orgânico, que trabalham com a terra. Então, a sinestesia, ela foi meio que um resgate da minha ancestralidade, né? De trabalhar com a terra, de botar a mão na massa ali, de plantar, de ver aquele brotinho. É muito mágico, é muito mágico. A gente vê um brotinho nascendo, assim, né? Da onde ela vem, essa palavra? Qual palavra? Sinestesia. Então, a sinestesia, ela é uma junção, né? Uma combinação de sentidos. O paladar, o olfato, a visão, o que as pessoas falavam muito quando via os produtos que eu fazia, né? Nossa, que vontade de comer, nossa, é cheiroso, me dá vontade de comer, de passar na pele. Aí teve um amigo meu que falou, nossa, me causa uma sinestesia. Eu falei, nossa, que interessante, né? E aí eu comecei a refletir sobre essa sinestesia que os produtinhos vão causando, né, na gente. E aí eu trouxe para a marca, né? Se é assim que eu poderia dizer. E aí eu vejo a sinestesia como uma militância em prol da saúde, né? Porque quando a gente tem contato com cosméticos naturais, medicinais, produzidos com ingredientes vegetais, né? A gente está entrando em contato com o campo energético também das plantas, né? E isso vem trazer uma cura, um tratamento, não apenas para o nosso campo físico, mas para o nosso campo emocional, para o nosso campo espiritual, energético, né? Então, esse resgate que a sinestesia trouxe para mim do saber popular, da medicina ancestral, né? Eu fico refletindo, numa sociedade adoecida, a gente precisa resgatar as formas de cura. A gente precisa ser um pouco mais independente, mais autônoma, né? A gente está muito acostumada a dar o nosso corpo para alguém
cuidar. E a gente precisa também aprender a ouvir o nosso corpo, os sinais que o nosso corpo representa, né? E nessa da gente se ouvir, a gente começa a observar como a gente é cíclico, né? Como a gente tá ligado à natureza e a gente meio que se desconecta dela, achando que ela tá lá, a gente tá aqui, mas a gente é filha da natureza, né? Então esse resgate vem como uma forma também de pensar como as pessoas da classe trabalhadora podem ter uma farmácia viva no seu quintal. Porque foi isso que a minha avó me ensinou. Ter uma farmácia viva no quintal, né? Foi isso que a minha avó e o meu avô me trouxeram muito, assim, na minha caminhada, na minha história, no meu desenvolvimento, né? Eles nunca me deram um remédio. Sabe o que você está falando? Me inspira uma coisa que, na verdade, a gente fala um pouco do mundo de ontem, mas, na verdade, o mundo que está trazendo é o mundo de ontem, né? O mundo da sua avó, sua bisavó, tataravó, ou o mundo de culturas dos povos, culturas ancestrais, culturas milenares, que sabiam pegar aquela planta que ia curar, aquela muito mais ligado aos recursos que eles tinham na época, e que hoje, com a tecnologia, a gente acha que a tecnologia resolve tudo e pode se livrar disso tudo. Eu acho que a tecnologia trouxe algumas melhorias. Você fala de medicina, de saúde, eu acho que é incontestável que tem uns aspectos da medicina que melhoraram devido à tecnologia, a conhecimento científico. Mas a gente se afastou de uma medicina ancestral, de toda uma cultura muito forte, toda uma sabedoria que vinha desses povos, e isso em todos os territórios. Numa época me interessei, eu vi coisa nos índios, ameríndios, né, da América do Norte, aborígenes da Austrália, na Papua Nova Guiné, teve um povo lá, o pigmeu também, que tinha muito conhecimento, e aqui no Brasil, todos os povos originais, né, dessa terra, que tem também uma ligação muito forte com a natureza. Então chega um momento que a gente perdeu isso e foi para o mundo que hoje está mostrando os seus limites. Como que um resgate como esse que você fez agora consegue abranger mais pessoas? Será que a tecnologia está tão forte que a gente não consegue mais reverter? Ou você acha que esse discurso que você tem, ele está começando a impactar as pessoas? Pegando o gancho que você trouxe antes da questão que não dá para negar os benefícios que a medicina trouxe, não é negar, né? A gente não pode realmente negar. Eu que sou da biologia, que sou da ciência também, né? Não dá pra gente negar o que a ciência nos trouxe também de cura. O que me deixa preocupada é que as pessoas hoje, se elas sentem uma dor de cabeça, elas já tomam um remédio. Se elas sentem uma cólicazinha, elas já tomam um remédio. O que eu percebo é que a gente parou de ser humano, parou de sentir. E isso é sentir, isso é ser um organismo vivo. E se a dor de cabeça está vindo, alguma mensagem ela quer nos trazer. Para alguma coisa a gente precisa olhar, né? E aí o que eu percebo? Que a gente não tem que negar a ciência e os benefícios que as vacinas nos trouxeram, os benefícios que vários medicamentos nos trouxeram. Não é negar esse conhecimento, mas é valorizar o conhecimento ancestral. É valorizar o saber popular. Porque a minha ancestralidade, a minha tataravó que era parteira, ela fazia garrafada, ela era parteira. A minha bisavó era lavadeira. Eu falo sempre, quando eu me refiro à minha família, eu me refiro à minha família da minha mãe, né? Porque eu não sei falar muito bem da família do meu pai, porque meu pai não me assumiu. Minha mãe me criou sozinha. Sozinha eu digo assim, sem a paternidade, né? A minha avó, o meu avô, a minha família contribuiu significativamente para a minha educação. Porém, a minha mãe levou essa empreitada sozinha, né? Então, quando eu me refiro à minha família, é a família da minha mãe, né? Valorizar esse saber, respeitar esse saber, eu acho que é imprescindível. É imprescindível que a gente conheça o nosso corpo, conheça o organismo vivo que somos e passemos a ter práticas, né, um pouco mais saudáveis na nossa sociedade. Se a gente for parar para pensar, a gente vive uma sociedade que ninguém fala do açúcar. O açúcar é o que mais mata no mundo atualmente.
Então, como é que a gente não fala do açúcar, né? Como é que as pessoas estão com diabetes num nível tão avançado? E aí, quando você vai fazer o tratamento de diabetes, você recebe uma receita gigantesca. E aí eu tenho exemplos de pessoas que foram minhas mestras, foi minha mestra na questão do aprendizado. Eu sou uma aprendiz das ervas, né? Eu vou estar sempre aprendendo, eu não sei quase nada, estou aprendendo ainda. E uma das minhas mestras, ela teve problema de diabetes, e o médico receitava listas e listas de remédio e ela foi só piorando, só piorando. E ela começou a se tratar, ela mesma, com a cannabis medicinal. E hoje ela leva uma vida maravilhosa, em questão de qualidade de vida. Então a gente tem plantas medicinais que poderiam ser usadas no tratamento de inúmeras doenças, mas que são criminalizadas. A gente tem todo um saber popular, todo um saber ancestral, mas que não é valorizado. A gente está na minha opinião, a gente está caminhando, né, para valorizar um pouco mais esses saberes. A gente tem tá aderência caminhando. a esse discurso? Você sentiu uma mudança, talvez agora, recente, nas mudanças que houveram, como na pandemia, ou tipo de uns anos para cá? Você acha que essa semente está brotando ou você acha que... Eu acho que essa semente está ali num solo que está começando a ser adubado. Então eu acho que ela vai germinar, vai brotar, vai crescer, mas essa semente está sendo plantada. E aí cabe a nós, né, regarmos, adubarmos, para que a gente possa ver essa semente brotar, crescer e dar frutos, né? Esse é um papel muito feminino de fazer, né? Eu sinto que tem uma coerência entre essa problemática que você está trazendo e a outra que você abordou anterior, que é da das mulheres. As mulheres talvez tenham mais capacidade de trazer à tona essa evolução, essa melhoria. Eu vou dar um exemplo de uma cooperativa no Brasil que fica em Itapeva, aqui no interior do estado de São Paulo. Deve ficar aproximadamente uns 300 quilômetros daqui de Brotas, que chama Cooplantas. É uma cooperativa só de mulheres que trabalham com ervas medicinais orgânicas. Essa cooperativa foi criada por mulheres do movimento Sem Terra, do MST, e elas produzem fitoterápicos para o SUS. Então a gente tem exemplos de mulheres engajadas nessa mudança e dentro de um movimento lindo que é o MST, que não dá pra gente negar que é um movimento pró a vida, porque é o maior movimento de orgânico desse país, né? O MST, ele vem trazer na sua militância a importância do resgate à terra. Se o campo não planta, a cidade não janta. É simples assim, né? E aí a gente tem um movimento que agora, durante a pandemia, destinou quilos e quilos, sei lá quantas toneladas na realidade, né? Até me equivoco em dizer quilos, foram muitas toneladas de alimento orgânico para as pessoas que não tinham o que comer. Então a gente está falando de um país que tem, por mais contradições que tenha no Brasil, aqui a gente tem muitas pessoas engajadas na transformação. São essas pessoas que a gente quer ver aqui no Mundo de Amanhã. Uma estatística, nas clínicas, nas maternidades privadas das capitais brasileiras, a taxa de cesárea é de 85%. A OMS fala que o normal é 15% a 20%. O que isso te inspira? Quando a gente vai falar de violência obstétrica, né, porque isso é o que me traz, né? O parto humanizado, quem acessa? Quem tem condições? A gente precisa horizontalizar isso. As mulheres pretas indígenas da periferia, elas estão tendo contato ao parto humanizado? Porque um parto humanizado é caríssimo, né? E aí, antigamente... Humanizado, na sua linguagem, vamos colocar as palavras certas. Quando se fala parto humanizado... Parto humanizado é aquele... O que é, na prática? É aquele parto que a mulher, ela vai ser cuidada, acolhida, o bebê vai nascer, vai para o colo dela, ela vai ser acompanhada de uma forma mais integral, mais holística, né?
ela vai ser olhada como um portal mesmo da vida, né? Porque a mulher, ela é o portal da nossa existência, né? Então, quando se fala atualmente em parto humanizado, em parteira, antigamente isso era uma prática muito comum, né? E antigamente não se cobrava para ter um parto. A minha tataravó deve ter realizado uns 60 partos na vida dela, né? Porque estava lá, porque tinha conhecimento, porque ela viu isso desde criança, né? E aí, hoje em dia, eu não estou dizendo que a parteira não tem que cobrar. Claro que é complicado, a gente vive num sistema capitalista. Ela está sobrevivendo a partir de um trabalho, né? Eu estou dizendo que, olha como, já que você traz o mundo de ontem, o mundo de hoje e o mundo de amanhã. Olha como era a nossa sociedade. A gente tinha toda uma rede de mulheres ali de apoio, né, naquele momento do parto. E hoje a gente tem um hospital. Anestesista. E aí, se você não quer um hospital e quer ter um parto em casa, como era antigamente, você tem que gastar o quê? 15 mil, 20 mil? São tantas as contradições, né? Porque se antigamente se tinha uma criança em casa, hoje para você tem que ter um gasto enorme, a gente precisa mesmo repensar a sociedade que a gente está vivenciando, e a sociedade que a gente quer, né? Então hoje, porque esse assunto me interessou bastante numa época, quando eu descobri essa porcentagem de cesárea em hospitais, em maternidades privadas, eu fiquei chocadíssimo. E eu vivenciei isso de uma certa maneira, porque a primeira vez que eu cheguei com a minha esposa para falar com uma obstetriz, uma obstétrica, obstetrista, né? E a Vivi estava grávida de 3 meses e ela quis marcar o dia do parto. Eu falei, vocês estão livres dia 17 de agosto a 14h30, calculando os meses. E violento, né? Como estamos livres? Porque, inclusive, a conversa começou dizendo que a gente ia fazer parto normal, né? Então, foi um choque para mim. Mas... Lá na França não é assim. Não é assim. Lá na França, como é que é? Não, na França, o sistema de saúde, claro que é maternidade, então é hospital, mas a taxa de cesárea é conforme a OMS, faz cesárea quando precisa. O normal é fazer um parto normal, isso que está vendo, não está preparado ou treinado para isso. É uma mudança muito séria de conceito quando a taxa passar para esses extremos. Tem uma lógica por trás disso. Essa lógica é puramente econômica, ela é financeira. Porque quando você não pode deixar uma equipe à disposição 2, 3, 5, 12 horas que vai demorar um parto, ninguém sabe. A cesárea é só marcar a hora, uma cirurgia, é um apendicite. A cesárea é um apendicite, digamos. Só que não é exatamente a mesma coisa, né? Operar apendicite e trazer um ser para... Mas vai cortar todas as camadas da pele até chegar ali, né? Que não são poucas. Enfim, né? Então isso me chamou muito a atenção, porque parece que a saúde, e talvez, de uma certa maneira, você trouxe também o tema da educação, o sistema de formação, né? Chega uma hora que esses dois assuntos você pode passar por um prisma financeiro, e aí perde um viés mais natural, mais ancestral, mais de sabedoria, mais humano, mais contato com a vida, e entra para um bottom line, né? Quanto que fica no final a conta. Porque isso é a mudança. Então aí que traz a conversa que eu sei que é importante para você, essa mudança, essa transformação do mundo através do sistema capitalista. O que isso trouxe de bom e o que trouxe de ruim na sua visão? Desculpa, refaça a pergunta, por gentileza, para eu interpretar melhor. O sistema capitalista, o que ele trouxe de bom e o que ele trouxe de ruim, na sua opinião? Dentro do sistema capitalista, né, eu particularmente sou anticapitalista, não dá para negar os conhecimentos que vieram dentro desse sistema, né? Não dá para voltar atrás e falar, não, vamos desinventar a internet, vamos desinventar as redes sociais. Não dá para andar para trás assim, né? Nesse quesito de conhecimento, de desenvolvimento, de tecnologia. Mas, na realidade, eu vejo o sistema capitalista como algo bastante tóxico, né? Estrutura na exploração da mais-valia da classe trabalhadora. Ele se estrutura na exploração, né? De quem?
da classe trabalhadora, de pessoas que não têm, né, o que vender a não ser a sua mão de obra de trabalho, né? Ou seja, se nós não somos donos da terra, donos de uma fábrica, dono de um meio de produção, a gente vai vender o quê? A gente vai vender a nossa mão de obra, seja ela braçal ou intelectual, né? E aí a gente vê toda uma questão de uma acumulação do capital fincada numa desigualdade, né? Econômica, numa desigualdade racial, numa desigualdade de gênero, né? Porque o capitalismo, ele aproveita do machismo e do patriarcalismo para se fincar nessa família nuclear, por exemplo, né? Que ele precisa que exista para ele se sustentar enquanto sistema capitalista. Ele precisa de explorar uma pessoa para ele ter um lucro, né? Ele precisa explorar a natureza para trazer, chama de recursos naturais, né? A natureza já é vista como recurso. Eu particularmente acho bastante assustador. Porque a natureza, ela deveria ser vista como uma mãe, né? Que tudo nos dá. E nós deveríamos minimamente retribuir de forma respeitosa e gratificante, né? Então eu vejo um processo de usurpação do meio ambiente, da natureza em si, né? E ao mesmo tempo tem as injustiças ambientais que vão recair sobre quem? Sobre as pessoas pobres, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, os povos originários. A gente tem uma luta de demarcação de terra no Brasil até hoje, desde 1500, desde que os portugueses invadiram o Brasil, desde a invasão portuguesa, né? Então são muitas contradições da nossa sociedade, mas ao mesmo tempo eu percebo que tem muitas pessoas da resistência, da transformação dessa sociedade, né, unidas nesse país, nessa América Latina, né, que tem até uma música, um pueblo sin pierna pero que camina, né? É isso, a gente está aqui sem perna, mas a gente está caminhando, né? A gente está lutando, a gente está buscando. E se a gente não questiona, não olha para a nossa realidade de maneira crítica, a gente vai ser facilmente manipulados, né? Manipuladas, manipulades. E aí você traz essa questão da violência obstétrica, né? Durante os experimentos da ginecologia moderna, teve uma mulher chamada Anarcha. Ela foi submetida à escravidão nos Estados Unidos e ela foi submetida a mais de 30 experimentos ginecológicos sem anestesia. Então, assim, a gente tem toda uma ginecologia moderna fincada na tortura, na barbárie, na tortura de um corpo. Então, quando a gente vai falar de ginecologia, a gente precisa entender como é que essa ginecologia foi se estruturando na história da humanidade, né? Para a gente entender o porquê das violências obstétricas continuarem, principalmente em corpos pretos e em corpos indígenas. Então a gente precisa compreender, a gente precisa olhar, né, sem essa lente romantizada da realidade. Porque senão a gente não consegue ser agente de transformação. Porque se a gente não consegue ver um problema, que é só abrir a janela do carro e olhar, né? É uma Tem que descer do carro, né? Às vezes é necessário estacionar, descer e estar ali para entender, né? Então, o Brasil, que é um país muito contraditório, que a gente tem uma desigualdade gritante, né? A gente precisa revolucionar as formas de cura. A gente precisa resgatar esses saberes e com muito respeito, com muito cuidado, né? E começarmos a compreendermos um pouco mais as estruturas que nos cercam e como a gente vai ter força para romper com essas estruturas e construir uma nova sociedade. Né? Um novo imaginário. Então, isso que me anima muito nessas conversas no Mundo de Amanhã, de falar de novas narrativas. Então, você trouxe o tema lá da desigualdade, que eu acho que está muito forte, está gritante. Fala do Brasil, acho que isso é uma realidade mundial hoje. Né? Os dados gerais do mundo mostram desigualdade assim, obscenas mundialmente, isso é o caso. Claro que você pegou um país como a Suíça, é menos marcado do que o Brasil, claro, mas no geral
as desigualdades são muito fortes. E a outra coisa que está acontecendo, eu acho que está trazendo uma mudança muito séria, muito profunda das mentalidades da população em geral, é o impacto sobre a natureza. Porque os recursos naturais, que eu também estou chocado pelo uso de recursos naturais, que devia ser um estoque. Se for falar uma linguagem capitalista, uma linguagem de contabilidade, devia ser chamado de estoque ou de ativo, né? Estamos com um certo estoque de ar, de água, de minério de ferro, de solo fértil e de peixe no oceano. Temos um certo estoque. Ele tem uma capacidade de se regenerar, como peixes no oceano, mas desde que você respeite o tempo para que isso aconteça. E tipo, quando você tira minério de ferro, tipo, aí você não repõe. Você tira petróleo ou carvão, não repõe. Tirou. Demorou 350 milhões de anos de sedimentos para fabricar um petróleo, que é um recurso incrível, criador de energia, que necessita para 1000 coisas que a gente está fazendo. Tudo que a gente vê aqui é energia, né? Aqui a câmera é energia, a luz é energia, e precisou de energia para fazer sua roupa, precisou de energia para fazer seu brinco, precisa de uma máquina que, em algum momento, foi movida com uma energia para acontecer, para fabricar. Então, se você considera tudo isso, tem os recursos que são renováveis, alguns que não são renováveis. Dentro dessa lógica, assim, se você não começar a contabilizar o estoque e entender que ele é finito e que você não vai conseguir crescer de uma maneira infinita se os recursos são finitos, aí tem uma contradição fundamental do sistema que está vigente hoje, que chama de capitalista. Então, duas grandes, maiores contradições do sistema. Criação de desigualdade. 2, exploração dos recursos naturais. Essas duas coisas estão mostrando claramente, para mim, pelo menos, que esse sistema está necessitando uma transformação urgente. Eu acho que é nem desejável, nem que seria melhor se for. Eu acho que precisa mudar já. Não pode esperar muito mais em função dos recursos. E a tomada de consciência está acontecendo. Os povos, inclusive, eu acredito numa sabedoria ancestral que faz que as pessoas começam a acreditar nisso mesmo. Eles começam a perceber que não vai poder continuar do jeito que anda. Então a gente precisa trazer uma narrativa de futuro. Então qual é a sua narrativa para o futuro? Um início, um embrião de uma solução. Como transformar esse sistema, como transformar aí na sua realidade, como você faz para trazer novas narrativas que possam animar quando acorda de manhã para ir para a luta. Eu não tenho uma fórmula mágica, né? De repente eu sei o que fazer para mudar o sistema. Nossa, ai se eu soubesse, já tava fazendo isso acontecer, né? Vara mágica você não tem, não? Bem que eu gostaria, né? Apesar de ser uma bruxinha, uma alquimista. Mas assim, como é que eu enxergo, né? Dentro do sistema capitalista, que eu tenho a sinestesia, por exemplo, né? Eu trabalho com a política dos 3 valores. O valor social, sugerido e ideal. Para que várias classes sociais possam ter acesso aos produtos, porque a alimentação orgânica, a cosmetologia natural, a roupa de algodão orgânica, ter acesso a isso, no Brasil é algo bastante elitizado. E aí, devido a essa minha questão dessa crítica, né, dentro do sistema capitalista, e pela classe social a qual eu pertenço, da onde eu venho, da minha história, seria muito contraditório se eu não buscasse trabalhar de alguma forma dentro desse sistema na comercialização, por exemplo, dos produtos que eu faço. Então explica melhor como funciona, então, os 3 valores. Aí a política dos 3 valores é o valor social, o valor mínimo que eu consigo fazer do meu trabalho, da matéria-prima, de todo o trabalho envolvido para que aquele produto fique pronto daquele jeito, né? O valor sugerido, os clientes vão remunerar um pouco mais o meu trabalho, né? E o valor ideal contribui para projetos sociais, oficinas gratuitas nas periferias com mulheres, dentre outros projetos que eu tenho pensado, oficinas com pessoas idosas, que é uma coisa que eu quero estar fazendo acontecer também, né? E aí a pessoa vai escolher o quanto ela pode contribuir, dentre esses valores ali, né, pré-estabelecidos, de acordo com as condições financeiras dela. Então já apresento para todo mundo, qualquer comprador apresentou os 3 valores. Sim. Todo mundo está sabendo dos 3 e cada um
Aí vai da consciência e da condição, né? Eu percebo que quanto mais a pessoa é da classe trabalhadora, mais humilde ela é, né? Mais ela fica preocupada em, nossa, da próxima eu vou pagar o ideal, o sugerido, porque ela quer muito valorizar o meu trabalho, porque ela sabe o quanto é trabalhoso o trabalho. E quer contribuir, né? E quer valorizar a comunidade, né? Uma coisa que eu acho muito... Desculpa, você se sente um pouco inferiorizada ao escolher, a ter só a condição de pagar o mínimo, o justo, como se chama o primeiro valor, o mais baixo? O social? É, o social. Não sinto isso, porque eu deixo as pessoas muito confortáveis quando eu vou trazer o porquê que eu trabalho dessa forma. Porque eu acho injusto uma pessoa que é rica e pobre ter que pagar o mesmo valor pela água, o mesmo valor pelo arroz. Na realidade, o rico vai entrar dentro de um supermercado e vai escolher o melhor arroz. E ele vai ter condição de pagar. A pessoa que não tem essa financiarização, ela vai escolher o que cabe no orçamento dela. Então eu já acho isso bastante injusto, né? Pessoas de classes diferentes entrarem dentro de um supermercado e os preços serem iguais para aquelas pessoas, né? Tá. Então dentro desse... nos seus produtos, por exemplo, é o mesmo produto e cada um vai pagar o que ele consegue pagar. Que é a política dos 3 valores, que isso eu aprendi dentro da economia solidária, né? E aí, uma outra questão, dentro da minha página, do Instagram, da Sinestesia Cosméticos Naturais, eu publicizo, eu trago receitas naturais para as pessoas assistirem e fazer o seu próprio produto em casa. Porque um dos meus objetivos é trazer autonomia também para as pessoas, para elas aprenderem a produzir os seus próprios produtos, né? Então, eu tenho buscado, já que eu não consigo acabar com o sistema capitalista de produção, né? Como que eu posso trabalhar dentro dele de forma menos injusta? É o que eu tenho buscado, né? Então, eu trago as receitas, eu ensino as pessoas... Ensino não, que eu não gosto muito de eu ensino, né? A gente troca, porque, como dizia Paulo Freire, ninguém ensina nada a ninguém, todos aprendemos juntos, né? Então, nessa troca de aprendizado, eu busco, enquanto objetivo, trazer essa autonomia, né? Das pessoas produzirem o seu próprio hidratante a partir da linhaça, da chia, né? E aí eu trago essas receitas, a própria maquiagem a partir da mica, que é um mineral, né? Então, você está dizendo que as receitas que você desenvolveu, que funcionaram, com as quais você usa seus produtos, você faz uns tutoriais para ensinar a pessoa a fazer a mesma coisa. Faço alguns tutoriais. Então você não precisa mais comprar de mim, que faça o seu. É isso um pouco a ideia? Open source total? Eu tenho as minhas receitas, tenho as receitas dos tutoriais. Então as pessoas elas podem fazer os próprios hidratantes, o próprio blush, mas também podem ter acesso comprando de mim. Mas eu não quero... fazer com que as pessoas fiquem presas a mim, né? Que as pessoas tenham essa autonomia é um objetivo, né? E ao mesmo tempo, uma busca, né, que eu tenho dentro da sinestesia é trazer essa reflexão para as pessoas que elas são capazes de produzir os seus próprios produtos, de plantar a sua própria comida, que seja num quintalzinho pitiquito. Vamos fazer uma horta vertical? Né? Vamos plantar o nosso temperinho ali, que seja orgânico? Como que a gente pode, mesmo que em espaços reduzidos, né, trazer a natureza para dentro da nossa casa? E aí, essa é uma busca também, né? E aí, dentro da minha página do Instagram, eu tento trazer algumas informações relacionadas a essa questão também, né? O plantar. Como que a gente pode olhar para a nossa cidade, olhar para os terrenos baldios e ver potência nesses terrenos? Vamos pensar em hortas urbanas? E aí a comunidade começa a se aproximar, porque você tem um cuidado em comum, um cuidado coletivo, que é a horta da comunidade, né? E aí a gente começa a ter mais sentido do coletivo e ficar menos nesse individual, né? Nesse individualismo que o sistema nos criou para ser individualista, né? Quanto mais individualista a gente for nesse sistema, mais ele vai lucrar, melhor para ele, mais a gente vai se fragmentar, se distanciar, menos força teremos de lutar enquanto um povo mais unido, né, pelos nossos direitos, pelos nossos saberes. Acho que é mais ou menos isso, assim. Então, na verdade, uma coisa que é marcante aqui, para quem está vendo, tem um pilar
do capitalismo, do sistema de economia de mercado, que explodiu, que é a fixação de preço. O preço, ele é considerado o resultante de oferta e da demanda. O ponto de equilíbrio traz um valor de preço que vai flutuar em função da mudança da oferta e da demanda. Fala, não, você fala, o preço é o que o cara consegue bancar. Se ele pode pagar X, ele paga X, se ele pode pagar mais, ele pode pagar mais em função da retribuição que ele quer dar para o trabalho de quem fez, etc. Então já é uma mudança de visão muito enorme. Aí é um chute no formigueiro do capitalismo, isso. Segunda coisa que está trazendo é esse negócio, essa noção de autonomia, de não ficar preso a quem faz, e pelo contrário, aprenda você a fazer também. Então, é mais que open source, ensinar, tem um lado pedagógico. Se você gosta desse produto, popular, a melhor coisa que você faz é aprender a fazer você mesmo. E você vai desenvolver seu jeito, vai responder melhor a seu corpo, vai se entender melhor, vai melhorar a sua saúde, sua autoestima e tal. Claro que você não vai deixar de continuar a aprender com quem está mais avançado, de comprar um valor que você pode pagar para quem está fazendo um estágio mais avançado, mas essa autonomia e a necessidade de não ficar preso é o contrário do conceito que está forte hoje, que é obsolescência programada. Né? Obsolescência programada, você está tão dependente do meu produto que eu vou fazer ele estragar rápido para que você comprar outro. E é um conceito bem antigo. Né? Mais potente, mais tudo, mais XYZ. Né? E a terceira coisa, esse resgate um pouco disso ser uma força, né? Um motor de junção dos povos para evoluir, para melhorar, para lutar, né? Porque toma consciência. Né? Então tem um lado também de limitar, impedir as pessoas a terem acesso. Essa lógica ela traz, pelo contrário, ela fomenta, ela quer valorizar que as pessoas tenham acesso. Isso é utopia? Não é mais utopia, não? Já é... Claro que não é mainstream, não é o geral que mais se vê, mas já passou do campo da utopia, né? Já tem uma certa realidade isso. Eu percebo, por exemplo, quando você traz que é um chute no formigueiro do capitalismo. Eu não vejo que eu abalo as estruturas do capitalismo, mas eu vejo que eu faço as pessoas começarem a refletir sobre o quão injusto é classes diferentes pagarem o mesmo valor por um produto. Eu percebo que eu consigo atingir públicos, né, que eu gostaria de atingir, que é a classe trabalhadora. Eu não quero elitizar os meus produtos. Quando eu digo isso, por quê? Porque é muito triste a gente ver que só o rico vai ter acesso a um produto de qualidade, de matéria-prima muito boa, 100% vegetal, selecionada de forma criteriosa, e a classe trabalhadora continua lá, passando petróleo, plástico derretido na pele, comendo um agrotóxico. Eu acho isso muito injusto. Então, dentro do meu trabalho, eu tento buscar minimamente a coerência que eu quero eu não estou fugindo do sistema capitalista, eu não estou saindo dele, eu não estou conseguindo combatê-lo dessa forma, mas eu estou conseguindo, dentro dele, trazer outras possibilidades, né? Eu sou uma crítica do capitalismo, eu sou uma militante anticapitalista, mas como eu ainda não consegui nós ainda não ultrapassamos esse sistema, né? Como que dentro dele a gente pode tornar mais viável, né, o acesso a produtos de qualidades, o acesso a uma educação popular, né? Quando eu trago os tutoriais, o que são esses tutoriais? Sou eu compartilhando o meu conhecimento, que eu acho que é isso que a gente tem que ter na nossa sociedade. As pessoas cobram para compartilhar o seu conhecimento, e quem sou eu para julgar? As pessoas têm que pagar suas contas, têm que pagar aluguel, têm que se alimentar. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que pagar minhas contas também, né? Então, assim, o que eu posso estar trazendo de conhecimento, compartilhando, eu trago, dentro das minhas limitações também. Não julgo as pessoas que cobram o seu serviço, porque eu também cobro os meus. A gente vive num sistema que a gente precisa pagar conta, né? Precisamos pagar conta, não vamos romantizar essa realidade, né? Mas dentro disso, quais são as possibilidades que eu tenho de fazer diferente?
Já que eu sou tão crítica, vou fazer igual? Se eu sou crítica e estou fazendo igual, eu não estou sendo muito coerente, né? Então, se eu trago uma denúncia, eu tenho que trazer um anúncio, né? Como Paulo Freire já dizia, né? Se eu mostro o problema, porque eu não trago o problema existe. Eu só estou mostrando, evidenciando e falando sobre ele, né? E aí, quais são as soluções que a gente pode pensar enquanto uma sociedade para a gente ser agentes transformadores da nossa realidade, da nossa comunidade local, né? Comprar de quem faz, fortalecer quem faz com as mãos, de quem eu financio, para onde vai o meu dinheiro? Essa é uma pergunta que eu comecei a fazer para mim. Eu não quero financiar a empresa X que tem determinada ideologia, que tem determinada postura mediante a sociedade. Quem eu quero financiar? Eu quero comprar de quem eu quero ver florescendo, né? Acho que é isso, comprar de quem a gente quer ver florescer e financiar os pequenos e as pequenas produtores e produtoras, financiar o local, financiar a comunidade. Nos fortalecermos enquanto comunidade, né? Acho que a gente tem muita potência. E aí a gente começa o quê? A criar cooperativas, redes solidárias, redes de compras coletivas. Como a gente pode mudar esse cenário, né? Como você vê a Pamela daqui a 5, 10 anos? Essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Eu não sei te responder porque a gente não é, a gente está, né? E eu tenho me transformado muito nesses últimos 15 anos da minha vida e transformações muito profundas, muito bruscas. Então, eu não faço ideia quem vai estar a Pamela daqui 5 anos, assim, né? Mas sonhando aqui, né? Eu pretendo estar rodeada de mulheres plantando, colhendo, em contato com a terra, plantando orgânico, colhendo orgânico, né? Eu acho que essa questão de estar com a minha mãe, com a minha avó, com as mulheres, com essa sabedoria ancestral, é um processo para mim de muito aprendizado, né? E em nenhum momento eu estou dizendo que eu não aprendo com os homens, não é isso, né? A gente tem um aprendizado na sociedade de uma forma, né, que vai perpassar por vários caminhos, por várias nuances. Mas nesse momento da minha vida, eu estou resgatando muito esse saber que a minha avó e a minha mãe, a minha bisa, enfim, essas ancestrais trabalhavam, né? Elas trabalhavam muito com a terra, muito com essa questão da medicina natural, né? Então eu quero estar rodeada de árvores, né? De plantas, de flores, cores, aromas, sabores. Mas eu quero estar com a terra, assim, com a mão na terra. Muito obrigado, Pamela, Gratidão. para seu depoimento entusiasmado e muito empolgante. Eu acho que a gente está trazendo algumas reflexões assim de bastante profundidade e eu acredito que a gente consiga influenciar, impactar um pouco as pessoas numa narrativa nova e compartilhando seus sonhos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos passar seus contatos, inclusive algumas referências que você passou do Paulo Freire e outros, porque quem quiser se aprofundar pode se aprofundar um pouco sobre a economia solidária, etc. Então, estamos muito felizes de estar contando com a presença de vocês no Mundo de Amanhã, esse site que ambiciona falar do mundo de amanhã de maneira positiva, construtiva e trazer novas narrativas. E a gente sabe que esperando chegar na Lua, a gente tem, no mínimo, a certeza que a gente vai ficar no meio das estrelas. Agradeço a todos e em breve tem muito mais. Valeu!